Bom dia, tudo bem com vocês? Estudando muito, assistindo várias vezes as videoaulas. Então hoje é a terceira aula do segundo bimestre de língua portuguesa. E nós iremos estudar orações reduzidas de infinitivo. O que são orações reduzidas? São orações introduzidas por formas nominais, infinitivo, gerúndio ou particípio, e que não são acompanhadas por conjunção ou pronome relativo. Então, nós temos três formas nominais: infinitivo, gerúndio ou particípio. Infinitivo, ele tem a terminação R. Gerúndio, NDO. Particípio, DO. Então, orações reduzidas de infinitivo. As orações reduzidas de infinitivo podem ser desenvolvidas em subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas ou subordinadas adverbiais. Podem vir ou não precedidas de preposição. As orações reduzidas de infinitivo são sempre adverbiais e substantivas, raramente adjetivas. As orações subordinadas substantivas geralmente são reduzidas de infinitivo. Então, vocês já viram no primeiro bimestre as subordinadas substantivas e as subordinadas adjetivas. Na aula passada, assunto do segundo bimestre já, vocês viram subordinadas adverbiais. Ok? Orações reduzidas de infinitivo, terminação R. Então, oração subordinada substantiva subjetiva. Ela exerce função de sujeito da oração principal. E a primeira coisa que eu devo observar é o conectivo que. Se ele é uma oração subordinada a substantiva, então eu tenho uma conjunção integrante, que pode ser o que ou se. Para eu saber que esse que ele é uma conjunção integrante, o que eu devo fazer? Eu substituo por isso. Vejamos.
É recomendável que todos bebamos muita água. É recomendável isso. Isso o quê? Que todos bebamos muita água. Então, que todos bebamos muita água é oração subordinada substantiva subjetiva. É recomendável, oração principal. Nesta primeira oração eu tenho que é verbo de ligação, recomendável, predicativo do sujeito. Então, nessa primeira oração eu não tenho sujeito. O meu sujeito está na segunda oração. Como é que eu faço a pergunta? O que é recomendável? Que todos bebamos muita água. Ok? Agora vamos para a reduzida. É recomendável beber muita água. Então, beber é um verbo que está no infinitivo, porque a terminação está em R. Então, é recomendável, oração principal, beber muita água, oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Ou OSSS reduzida de infinitivo. Ok? Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Tem a função de objeto direto da oração principal. Exemplo: o técnico garantiu que eram seguras as máquinas. O técnico garantiu isso. Isso que eram seguras as máquinas. Na minha primeira oração, o técnico garantiu. Então, garantiu é um verbo. Eu tenho meu sujeito na primeira oração, o técnico. Então, ela não pode ser subjetiva. Garantiu o quê? Que eram seguras as máquinas. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. Se eu tenho um verbo transitivo direto, então eu tenho na segunda oração objeto direto. O técnico garantiu, oração principal, que eram seguras as máquinas, oração subordinada substantiva, objetiva direta, porque não acompanha, não vem acompanhado de preposição. O técnico garantiu serem seguras as máquinas. Então, o técnico garantiu, oração principal, serem seguras as máquinas, oração subordinada substantiva objetiva direta reduzida de infinitivo. Mas, professor, o senhor não disse que o infinitivo tem a terminação R? Sim. Vejamos. Por ser eu, por seres tu, por ser ele, por sermos nós, por serdes vós, por serem eles, está no infinitivo. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Exemplo:
Gosto de que eu fique sozinho. Gosto disso. Disso o quê? De que eu fique sozinho. Na minha primeira oração, só tenho o verbo gosto. Mas eu tenho meu sujeito que está oculto. Gosto de quê? De que eu fique sozinho. Então aqui ele veio acompanhado de uma preposição. Então todas as vezes que vier acompanhado após o verbo uma preposição, ela é verbo transitivo indireto. Então, gosto, oração principal, de que eu fique sozinho, oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Gosto de ficar sozinho. Gosto, oração principal, de ficar sozinho, oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, reduzida de infinitivo. Ok? Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Exerce a função de complemento nominal da oração principal. Exemplo: estou disposto a que eu arrisque tudo. Estou disposto a isso. Isso o quê? A que eu arrisque tudo. Estou disposto, oração principal. Então vejam, nesta primeira oração, estou disposto, eu tenho meu sujeito que está oculto, então ela já não pode ser subjetiva. Estou, que é o verbo. Estou o quê? Disposto. Então ele não pode mais ser objetiva direta. Disposto a quê? Então esse disposto ele é um substantivo. Então eu faço a pergunta ao substantivo. Disposto a quê? A que eu arrisque tudo. Então aqui eu tenho um complemento nominal, tá? Porque completa o sentido de um nome. Estou disposto, oração principal, a que eu arrisque tudo, oração subordinada substantiva completiva nominal. Estou disposto a arriscar tudo. Estou disposto, oração principal, a arriscar tudo, oração subordinada substantiva completiva nominal reduzida de infinitivo. Oração subordinada substantiva predicativa. Exerce função de predicativo do sujeito da oração principal. Para eu saber que ele exerce função de predicativo do sujeito, é necessário ter verbo de ligação. Exemplo: melhor seria que fizessem a viagem. O melhor seria, oração principal, seria um verbo de ligação. Então, o melhor seria isso. Isso o quê? Que fizessem a viagem.
Então, que fizessem a viagem, oração subordinada substantiva predicativa. O melhor seria fazerem a viagem. O melhor seria oração principal, fazerem a viagem, oração subordinada substantiva predicativa reduzida de infinitivo. Oração subordinada substantiva apositiva. Exemplo: deu a seguinte ordem: que eu faça o dever de casa. Deu a seguinte ordem. Isso. Isso o quê? Que eu faça o dever de casa. Então, deu a seguinte ordem. Primeira oração, oração principal, que eu faça o dever de casa. Oração subordinada substantiva apositiva, porque exerce função de aposto da oração principal. Ele veio acompanhado de quê? De 2 pontos. Deu a seguinte ordem: fazer o dever de casa. Então, deu a seguinte ordem, oração principal, fazer o dever de casa, oração subordinada substantiva apositiva, reduzida de infinitivo. Oração subordinada adjetiva restritiva. Tem a função de restringir, delimitar. Ela não vem acompanhada de vírgula. Foi o único que lembrou do aniversário do professor. Foi o único oração principal que lembrou do aniversário do professor. Oração subordinada adjetiva restritiva. Foi o único a lembrar do aniversário do professor. Foi o único, oração principal, a lembrar do aniversário do professor, oração subordinada adjetiva restritiva reduzida de infinitivo. Oração subordinada adjetiva explicativa. Aquele que canta no palco é meu amigo. Então, a oração subordinada adjetiva explicativa tem a função de explicar e ela vem sempre acompanhada de vírgulas. E aqui nós temos vírgulas. Então, oração principal, aquele é meu amigo. Que canta no palco, oração subordinada adjetiva explicativa. Aquele a cantar no palco é meu amigo. Oração principal, aquele é meu amigo. A cantar no palco, oração subordinada adjetiva explicativa reduzida de gerúndio. Ou, perdoe-me, reduzida de infinitivo, porque terminação R. Oração subordinada adverbial causal. Da ideia de causa. Eu lamento porque cheguei atrasado.
Então, aqui nós temos uma circunstância de causa. Eu lamento, oração principal, porque cheguei atrasado, oração subordinada adverbial causal. Eu lamento por ter chego atrasado. Eu lamento, oração principal, por ter chego atrasado, oração subordinada adverbial causal reduzida de infinitivo, ter. Oração subordinada adverbial temporal, da ideia de tempo, sim. Exemplo: quando todos terminaram a refeição, levantaram-se. Levantaram-se, oração principal. Quando todos terminaram a refeição, oração subordinada adverbial temporal. Ao terminarem a refeição, levantaram-se. Levantaram-se, oração principal. Ao terminarem a refeição, oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Oração subordinada adverbial final. Exemplo: fiz um empréstimo para que compre um carro. Fiz um empréstimo, oração principal. Para que compre um carro, indica uma finalidade. Então, se ele dá uma ideia de finalidade, é oração subordinada adverbial final. Fiz um empréstimo para comprar um carro. Fiz o empréstimo, oração principal. Para comprar um carro, oração subordinada adverbial final, reduzida de infinitivo. Oração subordinada adverbial concessiva, da ideia de concessão, de oposição. Apesar de que esteja triste, ela continua sorridente. Ela continua sorridente, oração principal. Apesar de que esteja triste, oração subordinada adverbial concessiva. Apesar de estar triste, ela continua sorridente. Ela continua sorridente, oração principal. Apesar de estar triste, oração subordinada adverbial concessiva reduzida de infinitivo. Oração subordinada adverbial condicional, da ideia de condição. Caso cumpram a promessa, eu cumpro a minha. Então, eu cumpro a minha, oração principal. Caso cumpram a promessa, então, caso é uma conjunção condicional, então é oração subordinada adverbial condicional. Se cumprirem a promessa, eu cumpro a minha. Eu cumpro a minha, oração principal. Se cumprirem a promessa, oração subordinada adverbial condicional reduzida de infinitivo. Oração subordinada adverbial consecutiva, da ideia de consequência. Exemplo: gritou até que ficou sem voz. Gritou, oração principal. Até que ficou sem voz é a consequência. Então, oração subordinada adverbial consecutiva. Outro exemplo: gritou até ficar sem voz. Gritou, oração principal. Até ficar sem voz, oração subordinada adverbial consecutiva
reduzida de infinitivo. Ok? Obrigado por assistir a aula. Até a próxima. E um abraço a todos. Titio ama vocês. Tchau, tchau.